Olá! Nós estamos falando desse dom ministerial, né? Tão abençoador. O pastor é aquele que cuida da ovelha, que nutre, que provê, que cuida da alma, que dá alimento para o espírito. É aquele que está de olho na ovelha, cuidando. Não é aquele que quer roubar, matar, destruir a ovelha, mas é aquele que doa a si mesmo. E só para lembrar, o pastor, ele ensina também a igreja local ou ensina as ovelhas a como cuidar. Né? O pastor cuida e ao cuidar ele ensina a ovelha como fazer isso. Daqui a pouco a gente vai poder colocar em prática esse amor que Deus nos chama a fazer. Então o pastor ele ensina a igreja a atuar, né, nessas ações que são próprias dele. E a gente vai falar hoje sobre Jesus, que é o nosso exemplo, né? Jesus ele é o supremo pastor. Ele é aquele que deu a vida pelas ovelhas. É aquele que tem esse amor maior, esse amor incondicional. E ele é o nosso grande exemplo, né? Ele é o supremo pastor. E a gente vai ver aqui a passagem em João 10. Você pode acompanhar aí na tela? João 10, verso 11. A gente vai ler do 11 ao 14. Eu sou o bom pastor, Jesus, né? O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário não é o pastor, a quem não pertencem as ovelhas. Vê o lobo chegando, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. A gente pode falar que hoje tem pessoas que são mercenárias e se passam por pastores? Sim, acontece. Não tem um falso profeta? Então, muitas vezes a gente vai ver esse mercenário chegando na igreja e tentando se aproveitar das pessoas, sabe? Com malignidade. Pode acontecer? Sim. Infelizmente pode acontecer. As pessoas usam do verdadeiro e provocam e fazem, manipulam e trazem o falso, o engano. Então, o Senhor chamou pessoas, sim, genuinamente para serem pastores, né? Para cuidarem do rebanho dele. Mas tem pessoas que vão tentar se infiltrar na igreja para trazer o mal. E tem pessoas que às vezes, sabe, nem são chamadas para serem pastores ou pastoras. Mas eles acham bonito, né? Começam a admirar. E às vezes as pessoas acham, olha assim, nossa, olha, ser pastor é bom, porque ele influencia e as pessoas servem. Olha só, aquele lá carrega a bolsa do pastor, da pastora. Nossa, ser líder é uma maravilha, porque tem um monte de gente que vai te servir. Tem gente que cresce o olho, né? Acha que, nossa, é o alvo a ser alcançado, ser pastor. Mas essa não tem que ser a motivação do nosso coração para ser, né, para seguir essa chamada. Primeiro que é uma chamada de Deus. Segundo, a gente tem que seguir em amor. E a gente tem que entender que cada dom ministerial vai servir as pessoas. Cada dom ministerial carrega algo da parte de Deus para servir, para dar. A gente está aqui para entregar a nossa vida para o Senhor e abençoar a vida das pessoas com essa vida de Deus que está em nós. Então, sim, tem pessoas que são mercenárias e daqui a pouco esses mercenários eles veem que o negócio está complicado, eles saem de perto, eles não cuidam das ovelhas. No dia mal, eles não cuidam genuinamente das ovelhas. E só para lembrar, né, a gente tem que conhecer a voz de Jesus. Você conhece a voz do Senhor? Você tem um relacionamento tão próximo e íntimo com Ele que você sabe quando Ele está falando aqui? Não. Presta atenção, cuidado. Quando ele te fala aquele versículo, você conhece a voz de Jesus? Nós precisamos estar atentos à voz do Supremo Pastor. Não podemos ser confundidos. E você conhece a voz do seu pastor? Quando ele está ministrando para você lá no domingo? Eu me lembro de algumas vezes, né, que eu estava no encontro e passando por determinadas situações difíceis e sem saber mesmo qual decisão tomar, sabe? E daqui a pouco eu ouvi aquela palavra de domingo do meu pastor, e parecia que ele estava falando comigo, parecia que eu estava fazendo um gabinete com ele, sabe? Era como se a direção chegasse, é isso, é aqui, ó, esse é o caminho, não desiste não, continua, tudo é possível ao que crê. E a impressão que eu tinha no meu coração, ele está falando comigo, e é isso. Você consegue ouvir a voz do seu pastor? Você tem sabedoria? Você tem tido sabedoria para parar para ouvir? Você tem tido humildade, né, para parar para ouvir? E aí, para finalizar, você então é um pastor se tem habilidade para pregar, ensinar e aconselhar. Se você tem um profundo desejo de auxiliar os seus irmãos
né? Em momentos de crise, se você vê uma pessoa passando por uma situação difícil, você quer lá levar a palavra, trazer conforto para essa pessoa. Então, você é um pastor se você tem interesse de se aproximar e conhecer pessoas. Não dá para falar que é pastor e não ama pessoas. Isso é estranho. Se você tem compaixão com a dificuldade das outras pessoas. Se você tem o cuidado de supervisionar as necessidades das pessoas, né, das ovelhas, e observar se elas estão no caminho certo. Não é ser fofoqueiro, tá? Então, você é um pastor se você tem um desejo de tratar daqueles que estão feridos, acompanhando a recuperação deles. Se você tem um coração voltado a desenvolver a maturidade, sabe? Você quer que as pessoas cresçam, né? Se você quer levar valores cristãos, valores da palavra para essas pessoas que estão do seu lado. Você é um pastor se você tem a inclinação de conduzir os irmãos a viverem, né, no caminho, naquilo que Deus tem. Se você tem, então, facilidade para liderar. Identificou essa chamada no seu coração? É isso. Esse é o ministério pastoral, é o ministério que está aí para fazer com que o corpo de Cristo cresça, chegue à maturidade. A gente finaliza então esse dom ministerial. Um abraço para você.